dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Eu falo do Rio Grande do Sul e nós estamos agora nesse mês de julho. Já começou lá em junho, mas nesse mês de julho a gente está enfrentando, né, ou estamos diante do frio rio-grandense, né? E é isso aí, a vida é assim. Às vezes a gente está num clima muito quente, às vezes um clima muito frio. Isso tem no Rio Grande do Sul. E nós estamos felizes por poder, mais uma quinta-feira à noite, estar conversando com vocês. E a nossa proposta de quinta-feira à noite é trazer um conteúdo que seja interessante, que seja importante, que possa nos dar uma instrução, possa nos ajudar em alguma coisa. Então, toda quinta-feira à noite a gente tem esse nosso podcast chamado MBCV Cast. Falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. E hoje eu trago a pastora Patrícia Mazzuco. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. A Patrícia é uma pessoa hoje dentro do meio de gestão muito experiente, né? Hoje ela trabalha no INSS a nível nacional, né, Patrícia? E ela tem algumas funções que ela faz lá na própria Brasília e outras aqui no nosso sul do Brasil. Vamos lá, fala aí, porque o teu cargo é muito comprido. Vamos lá. Hoje eu sou assessora de gestão de pessoas da Superintendência Regional Sul, que fica aqui com a nossa sede em Florianópolis, e também executo alguns trabalhos, alguns cursos a nível nacional, juntamente com a administração central lá do INSS, que fica localizada em Brasília. Mas aí, como tu faz o trabalho em Florianópolis à distância? À distância, home office. À distância, E eventualmente tem que ir? Eventualmente, Esse ano de 2025, assim, as viagens estão mais reduzidas, mas até 2024 eu viajava bastante, assim. Bom, Patrícia, eu podia seguir por muitos caminhos para a gente conversar, né? Começar pelo roubo do INSS. Todos nós queremos saber. E isso é trágico. Na verdade, triste. A gente está rindo de nervoso. Com certeza. Porque isso é uma coisa trágica e a gente está vendo, está diante dos nossos olhos, né, Patrícia? Com certeza. A impunidade, né, que acontece. E às vezes a gente fica olhando aí essas filas aonde tem os postos do INSS. Eu passo todo dia por uma fila de um posto que tem aqui em Novo Hamburgo. Sim, é caminho que dá para me pegar. É meu caminho, e aí eu fico pensando sobre aquelas pessoas ali que estão ali na humildade, querendo pegar um salário mínimo por mês. E no entanto, a instituição, né, sofre essas coisas e afeta toda a população. Foi um choque também para nós, servidores da casa, né? Porque apesar da gente ter esse conceito, digamos assim, que servidor público, né, não, digamos assim, não trabalha, toda aquela história, né, mas a grande maioria, que eu posso dizer assim, são pessoas comprometidas, estão ali porque amam o que fazem, então foi uma surpresa, foi um choque, né, uma tristeza para nós como servidores, infelizmente, mas a gente sabe que isso acontece em todos, né? Se acontece no sistema público, também acontece nas empresas privadas, né, grandes instituições, enfim, todo onde tem pessoas, a gente está sujeito a lidar com pessoas que estão aí infiltradas com má intenção, querendo tirar algum proveito próprio, e às vezes também pessoas revelam, né, aquilo com as oportunidades que vão aparecendo, revela aquilo que realmente está no coração, então a gente não sabe, né, o que se passou, e espero que resolvam e que os maiores prejudicados, que são os nossos aposentados, né, consigam a devolução dos valores e que os que estão envolvidos realmente paguem, né? Sejam punidos por aquilo que fizeram, exatamente. Então, é uma conversa difícil, mas vamos lá, vamos para o outro lado, né? Vamos falar sobre a fé, vamos falar concurso público. Tu trabalha nessa área de pessoal, então tu trabalha também com concurso? Sim, quando tem a admissão dos servidores novos, né, nomeação, a posse, a designação, também com os cursos, né. Depois que a pessoa faz o concurso e é nomeada, tem uma série de passos que ela tem que seguir, né. Apresentar documentação, passar por uma perícia admissional, então é uma série de critérios. E ali,
quando a gente vê o quantitativo de pessoas que se inscrevem no concurso, realmente é algo, assim, gigantesco, até assustador. Tipo... São milhões. Mas todo o concurso do INSS, ele é a nível nacional? A nível nacional. Daí depende de cada edital, né? Tem edital que determina que tu tem que se inscrever para uma certa região, mas o quantitativo nacional, assim, é milhões. Aí depende do que o INSS espera para aquela época ali, o que ele precisa, né? Em geral, quantos que são admitidos? Depende. Mas, por exemplo, vou falar do último. No concurso foram 800 vagas para técnico do Seguro Social, que é o cargo de nível médio de entrada, né? E foram mais de 1.300 candidatos por vaga, assim, mais ou menos. Sabe? E entre 2020, foi em 2022, entre 2023 e 2024, entraram 1.276 candidatos, mais ou menos. Eram 800 vagas iniciais e entraram 1.276, 1.278 pessoas. Eles que... eu entendo um pouquinho, assim, de ouvir falar. Então, ele faz o concurso lá em 2022, no caso, né? Aí, ele passou... Ele vai ficar em uma lista de espera e à medida que houver aberturas de vagas, eles vão sendo recolocados. Aí tem um outro grande segredo dos concursos, né? Como às vezes as pessoas me procuram, pessoas, até que na própria igreja, né? Eu fiz o concurso, não fui chamada, alguns até desistem, ficam desmotivados, frustrados, né? Assim. Porque eu passei, porque assim, daí eu pergunto, mas você leu o edital daquele concurso que você prestou? Não li. Pois você tem que ler o edital, por quê? O que acontece? No edital ele vai dizer a nota de corte daquele concurso, por exemplo. Sim. Aí não quer dizer que você foi aprovado que você vai ingressar. Porque o edital ele também pode dizer assim, por exemplo, são 800 vagas com um prazo de ingresso de até 2 anos. Aí, naquele 2 anos, vão entrar as 800 vagas e ainda ele pode trazer que pode ser contratado o dobro. Então, assim, vamos supor que uma nota do concurso seja uma nota 80 de corte, tá? Que traga ali no edital. São 800 vagas. Você tirou 85, você foi aprovado. Mas você foi aprovado lá, sei lá, na 1000ª posição. Você não vai entrar, provavelmente, sabe? Então, são vários detalhes que as pessoas não se atentam quando fazem o concurso. E, por exemplo... Então isso é importante. O cara que tirou o primeiro lugar, ele é a prioridade. Ele é a prioridade. Ele é a prioridade. E além disso, tem as vagas, né, de ampla concorrência, as vagas para deficiente, para pessoas PCDs, né? Tem as vagas de negros, pardos, então... As cotas. As cotas, por isso que é bem importante ler o concurso, ler o edital do concurso, né? Para a pessoa estar bem preparada para aquilo que vai fazer. Até para poder estudar, porque ele sai todo o conteúdo programático que vai ser colocado na prova, né? E no edital também vai estar escrito para qual estado se designa. Sim, vai ter as regras do concurso. Se você vai escolher uma localidade, e aí você pode não passar aqui, né? Digamos assim, fiz para a gerência executiva do INSS Novo Hamburgo. Mas aqui eu não fui aprovado. Tirei uma nota boa, mas não foi suficiente para eu ingressar aqui onde eu escolhi. Mas talvez para uma outra região, por Nordeste, eu seria aprovado, vamos supor. Porque você escolheu aqui, você não vai poder ser colocado lá, entende? Entendi. Então, são vários critérios que têm que ser lidos lá no edital e as pessoas não leem e realmente ficam frustradas. E de quanto em quanto tempo saem esses editais? Por exemplo, o meu concurso, que é de 2003, que eu agora já estou há 21 anos, né, como servidora, ele fazia 18 anos que não tinha concurso pro INSS. Nossa! 18 anos. Tanto é que eu fui estagiária lá, aí saí, né, e depois fui contratada, terceirizada, porque o TCU permitiu essa lacuna até que o INSS se organizasse para ter um concurso público de novo. E aí eu fiz em 2003, passei, ingressei em 2004 e fazia 18 anos que não tinha. Então, assim, nós já tínhamos uma faixa etária de servidores ali muito velha, né, já se aposentando, alguns já esperando a compulsória, que naquela época era 70 anos de idade, hoje passou para 75, então precisava urgente desse concurso. Aí eu fui uma das pessoas que consegui, graças a Deus, né, e é o meu esforço também, porque isso é uma coisa que eu quero colocar. As pessoas, muitas vezes, como a senhora falou ali, né, fé e concurso público, e como a gente está falando aqui para um público
né, cristão, talvez alguns não cristãos, mas que também talvez tenha algum tipo de fé ou de expectativa, né, espiritual, digamos assim, no concurso. Eu acho assim, pastora, se a pessoa ela se inscreve no concurso, eu acho que ela quer alguma coisa. Quer, com certeza. Porque ela não vai se inscrever num concurso simplesmente para fazer um teste da inteligência dela. Ah, se espera que não. Mas eu não duvido nada. Pode, já vi de tudo. Mas enfim, né, claro. Antes de tu falar sobre a fé no concurso público, vamos falar aqui, ó. Qual que seria o conteúdo que é aplicável nos concursos? Existe dentro do edital as coisas que a pessoa precisa estudar? Com certeza. É. Com certeza. Toda uma base de legislação, né? No INSS, por exemplo, é toda uma base que a gente chama do benefício do regime geral. Uhum. Porque temos 2 regimes de previdência, né? O regime geral, que são para todas aquelas pessoas que são CLTs, profissionais liberais, enfim. E tem o regime próprio. Eu, por exemplo, hoje, mesmo tendo feito concurso geral do INSS, né? Do regime geral, hoje eu trabalho com o regime próprio, que é a gestão de pessoas que eu trabalho diretamente com os servidores ativos do INSS, com toda a folha de pagamento, capacitação, enfim. Todas as questões ligadas aos servidores ativos. Mas quando se presta o concurso, você trabalha com toda uma legislação do regime geral, de aposentadoria, pensão, de filiação, de pagamento, toda essa parte. Qual a formação que a pessoa precisaria ter para ser mais assertiva? Olha, de preferência direito ou administração, né? Porque vai conseguir ter uma linguagem já mais familiar, mas não quer dizer que outra pessoa não pode fazer, né? O ideal é ler, como eu te falei, ler o edital e buscar um curso, né? Um cursinho, que seja um cursinho sério, específico, onde vão ter profissionais ali que também vão te ajudar a interpretar aquele edital. Porque ele também não é algo fácil para alguém que não tem familiaridade. Sabe? Sim, se pode dificultar, por que vai facilitar, né? Por isso que é um concurso, né? Tem que ter um meio de seleção, sabe? E as bancas também que elaboram as provas também tem várias regrinhas da própria banca, que não são nem regras do próprio INSS, né? O INSS provavelmente faz uma licitação daquelas bancas, e aí a banca que consegue, por exemplo, tem uma banca que não é a múltipla escolha. As provas, elas são eliminatórias, são certo, errado e sem resposta. Então, assim, dependendo do edital, se você coloca, tem uma afirmação ali. Se você coloca que ela está certa e ela está errada, você perde um ponto. Então, é melhor você colocar sem resposta, entendeu? Porque se você, se é uma prova que tem 100 questões e você responder a 100, mas errou 50, você já anula as outras que você acertou, sabe? Sim, entendi. Então, tem toda essa história por trás do edital ali, que por isso que é tão importante. E tem algum, por exemplo, né, esses tempos, alguns anos atrás, eu estava buscando sobre trabalhar como embaixador e tal, essas questões, que é lá no Instituto Castelo Branco em Brasília. Sim. Aí a idade máxima deles é 35 anos. Dentro do INSS também tem uma idade máxima para fazer o concurso? 75. Uma pessoa com 75 Menos de 75, né? Porque 75 anos você já entra com uma aposentadoria compulsória. Que aí, se você não pedir aposentadoria, você é aposentado de ofício. Mas imagina a pessoa Vamos dizer que a pessoa passa no concurso com 70 anos, leva uns 2 anos para ser chamada 72, 75 aposentados. Eu já tive colegas que entraram com 63 anos. Que já vinham já foram professores de universidades federais, aí fizeram, e como eles já tinham algum tempo de serviço público, né, que isso também conta, também tem que ter um tempo específico para te se aposentar, até por conta da média de salário e tudo mais, eles entraram com 63 anos, saíram lá na compulsória com 75. Então, e geralmente os editais prevêem que se há um empate a pessoa de maioridade, no INSS especificamente, né, a pessoa que tem maioridade tem prioridade a ingressar. Atenção, aposentados idosos. Os idosos inteligentes que estão aí sem ter o que fazer, procurando alguma coisa. Olha, você pode entrar no INSS, gente. Olha, é anos de estudo.
tem pessoas há anos estudando, então já comece a estudar antes do próximo edital. É isso aí, então vamos falar. O que tem a ver fé com concurso? O que tem a fé com o concurso, né, pastora? Principalmente, como eu falei, nesse meio que nós convivemos, o meio cristão, né, as pessoas acabam colocando uma expectativa espiritual quando se preparam ou não se preparam para o concurso, né? Aqueles que se preparam, né, contando que Deus faça o seu papel, porque acham que fazem a coisa certa, né? Ah, eu sou um cristão correto, eu sou um bom cidadão, enfim, eu cumpro, né, com os meus deveres na igreja, então buscam uma recompensa, achando que Deus tem alguma obrigação de ajudá-los, né, a passar. E também, por outro lado, tem aqueles que não se preparam e querem usar a fé como um atalho, né? Senhor, eu sempre digo, tu sabes, Senhor. Bota a apostila do concurso embaixo do travesseiro e ora, né, esperando que o mágico aconteça. Não é assim, então tem tudo a ver. A fé com o concurso, né? E a gente vê as pessoas acabam se decepcionando, se frustrando e culpando a Deus. Sim, se frustrando com Deus que não ajudou eles a passar no concurso. Exatamente, até em Tiago, né? Tiago lá 2,17 fala que a fé sem obras é morta. E o que a gente pensa em obras? Agora, no caso do concurso, é estudar, se preparar, fazer as questões, buscar um cursinho, se dedicar, né? Horas, né? É uma renúncia durante um tempo. Você renuncia ali a sua vida para estudar. Eu passava final de semana que eu não botava o meu nariz para fora de casa quando eu estava estudando, sabe? E eu vejo outros colegas que também fazem o mesmo, e tem outros colegas que querem outros concursos maiores, né? Para juiz, enfim, que tem formação na área específica, que eles abdicam de toda outra fonte de lazer, de prazer, de comunhão, fonte, né, familiar, porque eles têm um propósito maior. Então, o concurso também está ligado a um propósito. E as pessoas, às vezes, também têm que entender que talvez não seja o propósito de Deus para a vida delas trabalhar no serviço público. Porque tem que amar bastante, sabe? Não é um mar de rosa que as pessoas pensam. E quando a gente se depara com algumas pessoas que acham assim, tu tá lá, né? Enfim, tem toda aquela ideia contrária e consegue ingressar e daqui a pouco não... Vem que não é aquilo, elas acabam também se frustrando e adoecendo, né? Assim como qualquer outra empresa. Então, só que ali daí não saem por quê? Tem aquela segurança. Um dia eu tinha um colega que ele entrou com cargo de analista geral, né? Que a gente diz que é um analista que não precisa de uma formação específica, porque nós temos os analistas de direito, de serviço social, de psicologia, várias formações. Mas teve uma época que teve um concurso que era para analista de qualquer formação. E aí ele vinha seguidamente lá na gestão de pessoas, reclamava, dizia que estava frustrado. Um dia eu disse pra ele, fulano, qual é a tua profissão mesmo? Daí, mas eu sabia, né? Daí ele falou assim, tal coisa, por que tu não vai ser feliz lá fora, fazendo o que tu se formou para ser, entendeu? Porque tu não tá feliz. Então tu tem que também amar. Eu, graças a Deus, tive a experiência de poder ter tido contato antes, né? E eu fiz o concurso por escolha, porque eu amei, né? Me identifiquei com a missão, com a visão, com os valores que o INSS tem. Então, assim, é algo que eu quis, foi uma escolha que eu quis pra minha vida, sabe? E fiz o concurso, então, porque amava aquela casa. Amo essa casa, né? Que é o meu emprego hoje. E até foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus foi em relação ao concurso. Porque foi bem ali junto quando eu comecei a buscar a Deus. Não porque eu queria passar no concurso, mas por várias questões ali familiares, enfim. Eu comecei a frequentar uma igreja, assim, bem timidamente, eu e meu esposo na época. E aí, e também estava estudando para o concurso. Eu já estava ali como terceirizada do INSS, né? Mas eu tinha um prazo para sair em agosto de 2023, que foi o prazo que o TCU deu, né? E ingressei só em 2024. Tive também que esperar um pouquinho. E aí comecei ali. E Deus me deu uma convicção de que eu iria passar naquele concurso, sabe? Ele falou comigo, mas com o passar do tempo, né? Eu fiz o concurso lá, foi em fevereiro de 2003.
E eu entrei em abril de 2004. Uhum. Então, aí eu trabalhei no INSS como terceirizada até agosto. Uhum. Aí chegou agosto, foi aquela choradeira ali, porque como eu, digamos assim, era uma cria da casa, né? Me criei ali com aqueles servidores que eram mais velhos que eu, tipo, entrei ali com 17 anos, me adotaram. Eu ia te perguntar, parece que tu tá falando, parece que tu era tão jovem nisso aí. 17 anos. Não, era novinha. 17 anos, então, e eu ganhava R$142 pra trabalhar das 8 às 12, estudava à noite. E por várias vezes eu ligava pro pai, de tanto que eu gostava, e dizia, pai, hoje eu não vou pra casa almoçar, vou ficar aqui direto, mas tu tem o que comer, tu tem dinheiro? Eu digo, não, eles vão pagar almoço pra mim. Porque eles, tipo, me acolheram, me adotaram, e eu posso dizer até aqui, o INSS ressignificou a minha vida, porque eu acho que por questões, enfim, traumas e questões familiares, que talvez a gente converse um outro dia, né? Aquele acolhimento que eu tive ali mudou também a minha existência como ser humano, sabe? Então eu ficava ali direto o dia inteiro, arquivando. Naquele tempo era muito papel, hoje a gente não tem mais nada em papel. Era muito papel, então ali muito curiosa, sabe? Porque eu gostei do conteúdo, digamos assim, gostei do atendimento às pessoas, e ali eu fui ficando. Aí em 2003, quando chegou agosto de 2003, que eles não me chamaram, né, que eu não entrei, que Brasília lá não, né, segurou as torneiras pra chamar, aí foi aquela choradeira, né, nossa, e agora? Será que tu vai voltar? Não vai voltar? Quando vai voltar, né? Aí em abril de 2004 eu voltei. E aí já tava assim, era tipo março ali, final de fevereiro de março de 2004, eu já tava, né, mal, achando que eu não ia mais ser chamada e tudo mais, e me achando no direito, como eu falei antes, de querer cobrar Deus. Poxa vida, mas eu conversei contigo, né, tu me deu a convicção, me plantou isso que eu iria passar, eu estudei, me dediquei, e agora, tô aqui a ver navios, né? De uma coisa que eu gosto tanto, e eu falei pra ele, tu sabe qual é o meu propósito lá, por que eu quero entrar, que não é só questão financeira, lógico que também é bom, né? Dá uma segurança, uma estabilidade pra te programar a tua vida, mas realmente era por ter gostado tanto e ter me apaixonado pelo Instituto. E nisso eu peguei um ônibus ali num dia de tarde e tava indo pra casa do meu pai. Tudo tu tá falando de Novo Hamburgo. Era em Novo Hamburgo. Era em Novo Hamburgo. Naquela época eu trabalhava aqui na agência de Novo Hamburgo, que era ali na Bento Gonçalves. E aí eu passei vindo de ônibus pra casa do meu pai, eu morava no bairro Canudos. Eu vindo de ônibus, passei por uma igreja que ficava ali na Frederico Link. A igreja que eu tava indo, assim, de vez em quando, né, como eu falei. E olhei pro lado da igreja, né, que eu tava na janela do ônibus, e vi um carro. E no carro tava escrito assim, Deus é fiel. Mas aquele Deus é fiel não foi pra mim só uma palavra que tava escrito ali no retrovisor de um carro. Foi como se aquela palavra entrasse, sabe, rasgasse meu peito, e Deus falou pra mim assim, sim, eu sou fiel, e tu não pensa que eu não tô vendo, mas é tudo no meu tempo. Então, ele quis me mostrar que sim, que ele faria as coisas, né, e que ele cumpriria aquilo que ele me prometeu, mas que seria no tempo dele. Então, foi uma das primeiras vezes que eu pude ouvir a voz de Deus. Foi uma experiência. Foi uma experiência. Uma experiência, e logo depois aí me chamaram, né, perguntando se eu ainda tinha interesse em ingressar. Eu digo, quando? Agora? Né? Então, foi algo assim muito especial, porque eu gostava tanto da casa e também tive essa experiência com Deus. Então, se encasou as duas coisas pra mim, sabe? Mas eu me senti, assim, no direito de cobrar a Deus. E eu percebo que muitas pessoas também se sentem nesse direito, né? E que muitas vezes elas colocam ali uma expectativa no Senhor que elas deveriam, né? Que não corresponde, digamos assim. É que, na verdade, o ser humano, né, pastora, é imediatista. Imediatista, quer que as coisas aconteçam no seu tempo, do seu jeito, né? Exatamente. Mas olha só, gente, eu acho legal a gente ter essa conversa, pastora, porque, de fato, a gente começou falando, né, sobre esse grande rombo do INSS, mas, na verdade, a gente está falando sobre reputação. Reputação. Independente se a pessoa ou se a instituição, a reputação, ela se expande. Então, quando a gente fala, vamos falar com alguém do INSS, a primeira coisa que vem à frente é isso. Todo mundo lá
é ruim, não é bom, né? É verdade. E também tem a reputação do servidor público que não trabalha. Quantas horas tu trabalha? 10 horas. Oh, olha aí, gente. Então é pouco. E agora no home office é mais, porque não tem mais horário, né? Então, antes a gente trabalhava lá, tipo, 8 horas por dia, então tinha intervalo de almoço, etc. Agora tu tá lá com o teu notebook ligado e daqui a pouco o Teams chamando, né? O WhatsApp chamando, processo chegando, né? Tu não consegue nem tirar eles da tua frente, porque é num sistema que tu fica ali vendo ele o tempo todo. Sim, né? sim. Antes era pilhas de processo, agora, os processos poderiam ser gavetados, né? E agora eles ficam ali, tudo à mostra pra Tudo ti. à mostra. Então não tem horário, às vezes é de noite, precisam falar contigo, o superintendente, alguém precisa falar contigo pra te resolver. Aí, ó, gente, ó, alguém que tá limpando a imagem do INSS aqui, trabalhando 10 horas por dia. Então, Paty, nós vamos, tá quase encerrando, mas eu queria assim, ó, ainda, por exemplo, é um jovem, 17, 18 anos, e tem um sonho de trabalhar no serviço público, aonde que ele busca as informações de onde estão tendo editais e quando que haverão concursos? Bom, se ele quer ingressar no serviço público, primeiramente como estagiário, né, é bom ele fazer uma inscrição lá no CIEE. Né, no CIEE, que ali, tanto empresas privadas como todos os órgãos públicos abrem as vagas lá no CIEE e se informar com o CIEE. Aí depois, para ingressar realmente, né, como efetivo, como servidor, ele tem que ficar atento e tem diversos sites. Eu ia dizer, né? Quais são os canais, então, são sites gov.org, essas coisas? Exatamente, exatamente. E aí tentar já, vamos supor, INSS, né, tá aí na iminência de ter um novo edital. Vou te dizer que já tem gente estudando que não passou em 2022 e que já tá... Continua estudando. Então, pegue as provas lá de 2022, pegue o edital de 2022, já que você não tem o novo edital. O edital de 2022, leia, né? Procure já ingressar em algum curso sério, porque tem muitos cursos aí, principalmente online, que eles te vendem e não sabem, né, nem quando vai ter edital, porque... A gente acredita que vai ter, né? Vai ter agora, já foi aprovado, 300 vagas para analistas. Mas daí vão ser analistas com formação específica, provavelmente algum da área da saúde ou da área do direito. Né? Que serão 300 vagas. Agora, para nível médio, acredito que, se tiver, vai ser o último, porque estão tentando implementar, né, que seja reconhecido como carreira típica de Estado. Então, se isso chegar a acontecer, ou para isso acontecer um dia, vai ter que ser somente nível superior para ingressar no serviço público. Em geral, até mesmo nas empresas privadas hoje, o nível superior é básico, né? É básico. Então, é estudar bastante. Eu tinha um amigo, colega aqui da igreja, ele queria trabalhar na área de direito, junto com o juiz, tem um nome bem específico, eu esqueci agora. Mas enfim, era um cargo assim bem seletivo, e ele fez concurso, ele estudou muitos anos, pastora, muitos anos, e ele passava que nem tu disseste, assim, ó, muito tempo, durante o dia, às vezes o dia inteirinho ele passava estudando, e eu lembro que ele era muito criticado, porque as pessoas diziam, por que ele não vai trabalhar? Em vez de ele trabalhar e estudar de noite, coisas assim, né? Mas acho que talvez não tenha esse entendimento que a coisa precisa ser muito mais profunda para passar, né? E aí, eu sei que ele passou anos. A esposa dele, muito especial, ela trabalhava, ela estava assim, tipo, gestando a casa, né? Para ele poder estudar. Ela entendia o propósito dele. Eu sei que foi muitos anos. E ele sempre criticado, e a coisa não acontecia. Até que aconteceu. Né? Ele fez o concurso, ele passou no concurso e hoje ele é uma pessoa muito bem sucedida, né? Claro, não é todo mundo, são coisas raras que as pessoas têm essa paciência para esperar. Mas acontece. Então, nos tempos de Deus tudo acontece, né, Paty? No tempo de Deus tudo acontece. Então tá. Muito obrigada por ter vindo compartilhar com a gente
né? Um papinho rápido, né, para você que está nos assistindo. E se você tem alguém na sua família, alguém que você conheça que está frustrado, porque pode ser que esteja frustrado, não com o concurso do INSS, mas com concursos. Passa aí esse conteúdo para essa pessoa ouvir e se animar e saber que no tempo de Deus todas as coisas acontecem. Obrigada, pastora. Eu que agradeço. Tá bom, tchau, gente. Tchau.